Olá, meus alunos. Então, aqui é a professora Rosenilda, mais um vídeo aqui sobre a nossa aula. E o assunto de hoje é Isso eu já vi, junto ou separado. Já pegaram o material de vocês? O livro, o caderno, lápis, caneta, borracha? Então, acompanhem junto aqui comigo. Peguem o livro. Vamos lá, então. Nessa tirinha, nós observamos, então, primeiramente o formato dela, que está diferente das mais comuns. As tirinhas, elas são dispostas na linha horizontal, um ao lado do outro, um quadrinho ao lado do outro, certo? E essa aqui tá diferente. Vocês observaram isso? Temos aí 2 quadrinhos superiores e 2 quadrinhos inferiores, onde 2 quadrinhos estão em vermelho e 2 quadrinhos cinza ou marrom, né? Então vamos lá. Tem dias que a gente acorda pensando nas coisas ruins da vida. Chega até pensar em coisas idiotas, como dormir para sempre. Ainda bem que tem sempre alguém para abrir as cortinas. Levanta agora, senão te jogo água fria. Certo? Passando então para as atividades. Você reparou que os quadrinhos da tirinha não aparecem em uma única linha horizontal, como é bastante comum? Bom, primeira coisa que nós observamos foi isso, certo? É a disposição dos quadrinhos, que não estão na linha horizontal, estão na linha vertical, dois quadrinhos superiores e 2 inferiores. Pense nas novas formas de divulgação e de leitura das tirinhas. O que poderia explicar a opção por esse formato? Hoje nós utilizamos então várias outras formas para obter essas informações. Não é só no papel mais, certo? Não é só no livro. Nós estamos vendo essa atividade aqui, eu acredito que é vocês utilizando também o celular. Então, o quadrinista, ele preferiu então fazer esse formato dessa tirinha para facilitar a leitura pelos leitores aí. Então, na vertical, o desenho das tirinhas vai facilitar a leitura, tá certo? Então, é por isso a preferência desse quadrinista na disposição da tirinha na linha vertical. Tá? Então, hoje, nós não utilizamos somente o papel para fazer a leitura. Na letra B, os quadrinhos ora revelam acontecimentos, ora pensamentos da personagem. Que recurso foi empregado para diferenciar os dois contextos? Então, a gente voltando lá no quadrinho, nós observamos então aqui, o primeiro quadrinho tem um personagem e o último quadrinho tem um personagem. Temos aí temos aí 2 quadrinhos diferentes, não aparece ninguém. Mas a gente consegue identificar que seria então o pensamento da personagem. Então o quadrinista ele preferiu separar para diferenciar, né? Ou então a realidade, colocaríamos então para a presença dos 2 personagens e a outra parte do quadrinho seria então mostrando os pensamentos do personagem. Então, a pergunta é essa: qual recurso que o autor utilizou para fazer essa diferenciação? Qual é a principal característica que está diferenciando então os quadrinhos? Logo no início eu fiz com vocês a análise da imagem, certo? Então, nós vimos aí os quadrinhos dispostos na linha vertical, um embaixo do outro, e a diferença das cores.
Ficou bem claro? Então, gente, o autor, nesse caso, ele está utilizando as cores para diferenciar, então, a situação do mundo real e utilizando, então, a cor cinza, para informar ou mostrar que é o pensamento desse personagem. Na letra C, que sentimento a personagem expressa nos 3 primeiros quadrinhos? Qual é o sentimento? Olha, o que ela expressa quando ela informa esse cenário, esses pensamentos aí? Tem dias que a gente acorda pensando nas coisas ruins da vida. Chega até a pensar em coisas idiotas, como dormir para sempre. Qual o principal sentimento aqui exposto nessa tirinha? Seria alegria? Tristeza? Qual deles? Só uma comparação para vocês verem, né? Então, quando vocês observarem direitinho a imagem, as falas dos personagens, vocês terão a certeza de qual o pensamento. Como que o autor revela isso? Como que ele expressa pra gente que esses pensamentos, esse cenário, esses personagens estão com esse sentimento? De que maneira? É pela linguagem verbal que ele utilizou? Nós temos aí 3 frases, certo? Eu penso que seria vocês se atentar para a linguagem verbal também, o que ele menciona na tirinha, tá certo? Na letra D, o que é que significa abrir as cortinas no contexto dessa tirinha? Qual o significado? É uma expressão no sentido figurado, nesse contexto aqui. Essa expressão foi utilizada com qual sentido? Ainda bem que tem sempre alguém para abrir as cortinas, certo? Abrir as cortinas seria o quê? Sempre tem alguém, alguma pessoa para te colocar para cima, para te animar, para te ajudar a enfrentar o mundo. Esse é o significado utilizado, tá? Continuando, então. Quem é a personagem que diz, levanta agora? Que recursos verbais e não verbais sugerem que ela é bastante enérgica? Imaginaram qual seria o personagem que chegaria para vocês então nesta ação e diria, levanta agora, senão te jogo água fria. A gente relaciona essa fala com quem no nosso dia a dia? Com os pais, a mãe, certo? Alguém que está bem próximo da gente e quer fazer com que a gente saia desse estado e reaja às demais situações do nosso dia a dia. Bora lá então na questão F. Que expressão mostra que, apesar disso, a personagem gosta da abertura das cortinas? Qual é a expressão que mostra que o personagem gosta que tenha alguém, né, disposto a animar? Qual delas? Ainda bem, não é isso? Olha a palavrinha lá de novo. Ainda bem que tem sempre alguém para abrir as cortinas. É uma opinião dela, ela informando que é muito bom, né, ter as pessoas próximas da gente. Pessoas que queiram o nosso bem. Continuando na letra G, qual é a finalidade da frase? Se não te jogo água fria. Qual a finalidade da frase?
Que expressão poderia substituir a palavra destacada? Por consequência, do contrário ou com certeza. Qual delas poderia substituir? Voltando então a essa questão, qual é a finalidade da frase? Se não te jogo água fria. É uma ameaça, né? Fazer com que a pessoa saia. É obrigar que a pessoa saia daquele estado. Então, a palavra senão, ela está destacada. Qual nós poderíamos utilizar no lugar? Por consequência, ou do contrário, ou com certeza. Vamos ver? Vamos fazer a leitura, então, dessa frase com cada opção. Por consequência, te joga água fria. Ficou estranho, né? Não ficou fora de contexto. A próxima palavrinha é do contrário. Do contrário, te jogo água fria. Manteve o sentido? Eu espero que tenham observado que o sentido não foi alterado com o uso da expressão do contrário, certo? Só para terminar, nós temos aqui por consequência, ou com certeza, perdão. Ou com certeza te jogo água fria. É a opção, então, do contrário, tá certo? A frase funciona como ameaça e a palavra que pode substituir é do contrário. Certo, gente? Então, fechamos aqui a primeira atividade. Voltamos lá. Temos aqui uma informação bem interessante. Você já teve sentimentos parecidos com os da personagem da tirinha? Sim ou não, né? Quem ou o que é responsável por abrir as cortinas para você? Tem alguém responsável? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu tio. Então, a gente sempre tem alguém. Bom, continuando. Todos nós temos dúvida quanto à maneira correta de escrever algumas palavras. Em certas situações, não sabemos, por exemplo, se estamos diante de uma única palavra ou de duas. É o que ocorre com a palavra senão. Compare. Levanta agora, senão te jogo água fria. Se não levantar agora, vou jogar água fria em você. Na língua portuguesa, nós temos essas duas opções da palavra senão, tá certo? Em cada uma delas tem uma lógica a ser seguida. Tem um motivo, objetivo que nós deveremos utilizar. Ou é um ou outro. Então, a palavra senão tem o significado de caso não. Observe que no segundo caso poderia haver uma palavra entre o se e o não. Se você não levantar, a mesma dúvida pode ocorrer com a palavra agente e agente. A palavra agente junto e agente separado. O primeiro é equivalente de nós e o segundo nomeia quem faz algo. Agente secreto, por exemplo. Agente, o se, seria junto e o nós separado. O agente, quando se refere ao pronome nós, seria utilizado o agente separado. Contudo, às vezes a dúvida não é causada por haver um par de palavras. Existe uma única grafia e, mesmo assim, há falantes que se confundem. Na atividade a seguir, você vai exercitar a escrita de algumas delas. Olha só. Na questão 2, é para vocês copiar as frases a seguir no caderno e completar
de modo coerente. Escreva a palavra em destaque com cor diferente, prestando atenção à sua grafia. Então, esse exercício é para vocês escrever essas frases e destacar as palavras para vocês observarem a grafia correta de cada uma delas. Na letra a partir de hoje, esse a partir é separado, tá bom? A partir de. Na letra B, entrou de repente. Parece que é uma única palavra, né? De repente, mas não, ela é escrita separada. O cão estava latindo, o quê? O vizinho está andando devagar, porque a caixa estava embaixo, o telefone estava em cima. Olha aí, eu vejo sempre memes, né, na internet, que embaixo é junto e em cima é separado. Tá aí a opção, né, para vocês verem. A palavra embaixo é escrita junto e a palavra em cima é escrita separada. De novo, a professora. A palavra de novo, ela é escrita separada. Faltou a aula por isso. Com certeza, aceito. Desde. Fez todas as tarefas depressa. Não estava a fim de. Espero que vocês tenham se atentado à escrita de cada uma delas para que a gente não erre no futuro. Então, a nossa língua é uma língua riquíssima de palavras e o único meio que temos de aprender a escrita correta é analisando, é observando e escrevendo, né? A questão 3, nós temos aí uma outra tirinha. A tirinha Fernando Gonzalez. Ela já está disposta na linha horizontal, olha só, tem 2 quadrinhos, certo? Não coloque muita comida, senão o peixe come até explodir. Perdão, gente, a palavra eu escrevi como aí, tá bom? Mas ela come, tá bom? Não coloque muita comida, senão o peixe come até explodir. Já falei. Parece que não raciocina? Vamos ver se vocês conseguem observar direitinho. Tem aí a mãe e o filho. O menino aparentemente com a mão direcionada no aquário, né? Parecendo que tá caindo uma raçãozinha lá para dentro. E a mãe diz que é para ele regar a comida pro peixe, senão ele vai explodir de tanto comer. No segundo quadrinho, nós observamos então aqui, é um bebê numa cadeirinha daquela de alimentação, todo sujo, né? No chão você observa também alimentos e ele todo lambuzado de comida. Temos aí então o bebê se alimentando exageradamente também. Então, vamos para as questões, certo? Os 2 quadrinhos mostram situações equivalentes no contexto? Sim, olha, tanto o menino quanto a mãe deram comida exagerada. O menino exagerando na quantidade de alimento para o peixe e a mãe para o bebê. Aí vocês vão descrever essas ações aí. Porque a fala da mãe no segundo quadrinho produz humor? Bom, gente, ela está dizendo que é para ele regrar, certo? O que ela não fez na ação dela. Esse cuidado ela não teve com o bebê, certo? Então, causou um humor nessa tirinha, pelo exagero que ela colocou nos alimentos para a criança. Então, ela está dando uma orientação para o filho, mas a mesma orientação ela não seguiu. Escreva outra palavra para o primeiro balão, agora usando senão. Não coloque comida, senão o peixe
come até explodir. Se não reduzir a comida, o peixe comerá até explodir. Seria uma das opções, tá? Então, vocês devem reescrever uma outra fala para esse primeiro balão, utilizando o termo se não separado. Veja bem que lá no início nós vimos que o se não separado tem o significado de caso não, tá certo? Eu espero ter auxiliado vocês. Beijos e até mais aqui da professora. Dúvidas, pode falar comigo.